E para a nossa meditação, irmãos, convido a todos a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Mateus 6, 9 ao 13. Irmãos, diante da nossa meditação, semana passada nós aprendemos como não orar, ou seja, qual a oração que agrada ao Senhor. Domingo passado nós vemos isso nesse texto, analisamos e conseguimos ter algumas lições valiosas para a nossa vida, de como eu não devo orar. E o Senhor afirmou que nossas orações, elas não devem ser diante de duas coisas. Quando nós oramos, primeiro, autopromoção, vimos isso no ano passado, e muito menos repetições vazias. Então, as nossas orações, quando eu levo ao Senhor, quando eu falo com o Senhor, muito menos autopromoção, dizendo quão eu sou bom, quão eu sou maravilhoso diante das coisas que eu tenho feito na minha casa, na minha igreja, na cidade, e muito menos repetições vazias. E hoje nós continuamos a leitura de Mateus 6, mas agora o Senhor nos ensinará o quê? Como devemos orar. Como então eu oro ao Senhor? Nós veremos então nesses textos, nesses versículos, uma oração que nós sabemos muito bem, muitos sabemos de cor, mas eu quero que os irmãos prestem atenção na leitura da palavra de Deus, que diz assim, Mateus 6, versículo 9 a 13: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, sua palavra foi lida. Nós sabemos que ela é eficaz, ó Pai, para nos ensinar, para nos corrigir, para falar conosco. Ó Deus, nesse exato momento, eu peço ao Senhor, Pai, tenha misericórdia do seu servo, fale conosco, para que de fato nós possamos ser uma vida de oração, uma igreja, ó Pai, que ora de forma que de fato, ó Deus, seja segundo a vontade do Senhor, uma igreja que busca, que clama ao Senhor, ó Deus, não as coisas que estão no nosso coração, mas as coisas que estão segundo o seu coração, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, como orar? E antes da gente entender como orar, nós precisamos pensar em algumas perguntas aqui. O primeiro, o que você mais pede a Deus? O que você mais pede ao Senhor? Pelo que mais você ora? Quais são os pedidos que você, de fato, ao orar, ocupam a sua mente, ocupa a sua oração, ocupa o seu coração? Para muitos é saúde, para muitos dinheiro, aposentadoria, um sucesso profissional, família em ordem, um bom emprego, um bom curso superior, um carro novo, uma boa casa. É interessante, irmãos, quando nós observamos isso, porque você sabia que as nossas orações revelam o Deus o qual nós servimos? Sim, é isso mesmo, porque às vezes parece óbvio, mas isso não é tão óbvio assim quando nós pensamos. Porque o conteúdo, irmãos, das nossas orações revela o que é mais importante para nós. Ou seja, a atitude de orar ao Senhor revela o que está no meu coração, revela aquilo que mais amamos, revela aquilo que mais dedico à minha vida. E pasmem, irmãos, os pedidos que mais fazemos diante das nossas orações podem revelar o nosso Deus, a quem nós dirigimos. E às vezes esse Deus, o qual você dirige a sua oração, pode não ser o Deus da Bíblia, o Deus Salvador, o Deus realmente Redentor.
Às vezes você tem uma concepção equivocada de oração, de fato, como você deve falar com o Senhor e quem é esse Deus o qual nós oramos. Por isso que Jesus, então, ele instrui esses discípulos. Por isso que Jesus ele está falando, chamando esses discípulos, porque eles falam: olha, muitos ensinam seus discípulos a orar e a gente está com dúvida, Jesus. Como que o Senhor ora? Vemos o Senhor saindo, ora, o Senhor jejua, mas como que o Senhor fala com o Senhor? Como o Senhor fala com o Pai, com o próprio Deus, em seus momentos ali? Então, Jesus ele ensina essa oração aqui. É interessante porque quando nós nos concentramos apenas em pedidos, que muitas vezes estão em torno de nós mesmos, irmãos, nós estamos revelando o que de fato está no nosso coração. E às vezes aquilo que eu oro está ligado ao meu coração, de fato mostra o que eu quero, de fato mostra aquilo qual eu sigo, no qual eu de fato adoro. Há uma frase que eu acho muito interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos, de um pastor e estudioso das Escrituras, que se chama Silas Falcão. Ele diz o seguinte: há muita fraqueza nas nossas orações, porque na maioria das vezes elas são egoístas. Isso, irmãos, é uma verdade difícil de engolir, e é uma verdade que precisa ser aceita, porque muitos de nós, ao orarmos ao nosso Deus, sim, muitas vezes nós oramos de uma forma egoísta, de uma forma mesquinha. Por quê? Porque nos concentramos em uma vida, me concentro na minha história, me concentro às vezes nos meus sonhos, me concentro na nossa família, no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas bênçãos. Então fazemos, irmãos, da oração um meio, então, para conseguirmos as coisas que mais desejamos, e muitas vezes essas coisas não tem nada a ver com o Senhor e com o reino de Deus. Eu só apenas, está no meu coração, eu quero que o Senhor faça segundo a minha vontade. Talvez por isso que muitos de nós vivemos uma vida, irmãos, uma caminhada com Jesus seca, minguada. Afinal, estou concentrado mais no que eu quero e não nas coisas do reino, não nas coisas do Senhor, não do Senhor Jesus que me salvou. Eu não quero às vezes me relacionar com esse Deus que trabalha, que transforma, que muda a minha vida. Diferentemente do que vimos no ano passado, quando Jesus coloca, nós não subimos os bancos da praça igual aos hipócritas, igual aos fariseus, como Jesus disse, mas muitas vezes nos centralizamos as nossas orações em pedidos que nos promovam neste mundo, que o Senhor possa me dar aquilo que eu quero e que de fato eu possa ser célebre neste mundo. Não fazemos como os pagãos vãs repetições, mas fazemos os mesmos pedidos sempre na tentativa de que Deus possa realizar os nossos caprichos, as nossas vontades. A verdade, irmãos, é que pedimos muito a Deus por nós mesmos, pelos nossos interesses, pelos nossos problemas, pelos nossos queridos, e por aquelas pessoas que estão do nosso lado, por aquelas pessoas que o Senhor nos chama a amar. Às vezes oramos pouco, ou sequer oramos pelos outros, e ainda mais, e ainda menos, orando pelos interesses do próprio Senhor e do seu próprio reino. Quantas vezes você já orou para que o Senhor de fato possa propagar cada vez mais o Evangelho, para que o Senhor possa usar a sua vida? Muitas vezes nós ficamos no nosso cantinho, que é mais gostoso, é muito melhor para nós. Isso, irmãos, gera uma frustração, gera uma falta de compromisso com Deus e com a sua agenda. Isso nos faz orar a uma espécie de Deus que eu mesmo estou criando. Eu não estou olhando para o Deus da Bíblia, eu estou olhando para um Deus que eu imaginei. Eu não estou adorando ali uma imagem, mas eu faço uma imagem na minha cabeça e assim imagino, e se essa imagem, se esse Deus não está fazendo segundo o que eu imagino e não o que a palavra diz, eu me frustro, eu fico triste. Por isso que precisamos voltar para a Bíblia, ver o que de fato a palavra fala, de quem
quem é esse Deus? Quem é esse Cristo? Quem é esse Senhor da nossa vida? Que é um Deus que nos serve, mas um Deus que sujeita à vontade dele mesmo. Nós muitas vezes tentamos domesticar Deus em nossas orações. E as nossas orações, elas giram na nossa vontade. E isso, irmãos, se você olhar, é uma arrogância tremenda. Pois Deus, nas Escrituras, Ele não é domesticado. Ele é um Deus poderoso, que não se enquadra nos projetos humanos. O Deus da Bíblia é o Deus que faz a sua vontade. Ele não precisa pedir a opinião de ninguém, de nenhum ser humano. É um Deus totalmente sábio, é um Deus totalmente poderoso, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo para a sua glória. E compreender isso, irmãos, quem é esse Deus? Esse Deus que é soberano, esse Deus, Ele trabalha porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Isso muda totalmente a nossa compreensão. E não somente a nossa compreensão, mas muda a nossa vida também, irmãos. Nos refaz de dentro para fora, mudando nossas preocupações e transforma a nossa mente, tendo essa metanoia, essa mudança de mente diante de como eu vou viver neste mundo e como eu vou estar andando com o Senhor. E é isso que Jesus, Ele inclui, irmãos, ao ensinar as pessoas a orarem do jeito de Deus e não meu. Por isso que Jesus, Ele diz, e a primeira coisa que eu quero que os irmãos possam compreender é quando Jesus fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Aqui, irmãos, essa oração é dirigida primeiramente ao Deus Pai, ao Deus que está nos céus, o Deus criador e sustentador de todo o universo, que tem o seu trono no céu, é o Pai, a quem nós temos esse acesso. Olha que maravilha, irmãos, nós podemos falar com o Senhor, com o Pai. E aqui os nossos medos podem ser vencidos, pois o Deus que fez todas as coisas, Ele cuida de nós, como um Pai presente e participativo na vida dos seus filhos e para eles. Cantamos isso e acabamos de cantar hoje. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Essa canção, ela mostra, diante de um Deus soberano, de um Deus que se importa, de um Deus que está presente diante da sua dor, diante do seu sofrimento, que vê, não um Deus distante, não um Deus que está no seu trono e deixa as coisas acontecerem, é um Deus que sabe e vê você. E isso, irmãos, nos conforta, pois a nossa mania de grandeza muitas vezes nos afasta do Senhor, nos afasta não só do Senhor, das pessoas também. Mas o Deus que é grande se inclina para nos ouvir e também para falar com cada um de nós. E aqui não é por meio de uma autopromoção, para você dizer: Senhor, estou aqui, Senhor, olhe para a minha vida porque eu sou bom, ou através e muito menos de vãs repetições. Vou repetir a ponto de Deus se cansar e assim me conceder o que eu quero. Não, mas um reconhecimento de que estamos diante daquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Estamos diante daquele que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Estamos diante daquele que é o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai, o Pai nosso. E diante dele que estamos. Então a primeira coisa, irmãos, que Cristo nos ensina é a forma que nós devemos nos dirigir: Pai, Senhor, mostrando essa reverência, mostrando que as coisas não vêm do jeito que eu quero, e sim, segundo a vontade do Pai, segundo a vontade, o propósito maravilhoso do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos em seguida, Jesus ele apresenta 3 pedidos. Então, primeiramente, eu coloco minha vida e rogo ao Pai. É assim que eu devo iniciar a minha oração: Pai, Senhor. E a oração, ela começa então com esse reconhecimento de quem nos ouve. E essa é a primeira ideia que eu quero compartilhar e compartilhei com os irmãos. A oração, ela começa com reconhecimento de quem nos ouve quando nós oramos. E agora, uma segunda parte, onde Jesus nos mostra os 3
primeiros pedidos de oração que são ensinados por Jesus. E vale ressaltar aqui, irmãos, que essa aqui é um modelo de oração. Não é para nós ficarmos repetindo, usando como uma reza, como um amuleto, diante quando eu estou com um problema. Então eu vou agora orar a oração do Pai Nosso, porque eu estou com um problema, estou com o coração pesado, e você começa a repetir, tem que repetir umas 10 vezes. Não, isso é um modelo, é uma forma do qual eu entendo como eu devo orar ao Senhor. É isso. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos orar como convém, porque nós não lemos a palavra, nós não olhamos aquilo que o Senhor da palavra requer dos seus filhos. O povo, assim como o profeta disse, o povo padece por falta de conhecimento. Precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus, e assim nós conseguiremos sim, com certeza, irmãos, orar segundo a vontade de Deus, ter boas orações, não apenas ou eloquentes, ou retóricas, com boas palavras. Não. O Senhor quer adoradores em espírito e em verdade, que adoram, que falam do Senhor, de coração aberto, humildes diante da presença. Por isso nós temos esse aqui, esse padrão, um protótipo, um modelo, uma maquete de como devemos orar, o que devemos constar em nossas orações, e como isso exalta o Senhor e abençoa a nossa vida também. E aqui são 3 pedidos. Quais são esses 3 pedidos? São: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. E aqui, irmãos, fica muito claro para nós, já de imediato, ensinando como eu devo orar. Começando com os interesses de Deus e não com os nossos. Como eu devo orar diante do Senhor? Eu preciso colocar minha vida, entender o propósito do Senhor para minha vida. Ou seja, como eu disse, começando os interesses de Deus e não com os nossos. Primeiro, o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Um servo do Senhor, ele precisa ter esses 3 conceitos, essas 3 palavras ali registradas no coração. Senhor, em teu nome, Senhor, é para o teu reino e é segundo a sua vontade, é para a sua vontade maravilhosa. E o ponto aqui, irmãos, é que a nossa vida não é sobre nós. Você nasce, você cresce e você é cobrado, e você é instruído que você precisa percorrer as coisas e você precisa conquistar as coisas, porque afinal a sua vida é a sua vida e você precisa fazer as coisas que precisam ser feitas. Afinal, de certa forma não está um pouco errado isso, mas se o Senhor não estiver em primeiro lugar, se assim como o Senhor disse, o reino de Deus não estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas não vão ser acrescentadas na sua vida. Essas outras coisas serão assim dizimadas pelo Senhor. E de fato, se você é filho, de fato você é filha do Senhor, o Senhor se preocupa. De fato, o Senhor cuida e cuidará. E Ele corrigirá e nos corrigirá, segundo a sua vontade, sim. Ou seja, a oração que eu devo fazer ao Senhor não é sobre mim, é sobre Deus. É sobre os sonhos do Senhor, não é sobre os meus sonhos, não é sobre as minhas metas, não é sobre as minhas realizações, o quão grande e longe eu posso chegar com a minha habilidade ou com a minha inteligência. Então, irmãos, quando nós oramos de maneira como Jesus está nos ensinando, nós somos lembrados disso. Ei, espera, calma, aquieta o seu coração, porque essa igreja é do Senhor, são os planos do Senhor. A sua vida, a sua saúde, acalma o seu coração, porque são os planos do Senhor. Não são segundo o que você quer. Nossas orações, irmãos, do jeito que Jesus aqui nos ensina, tem esse poder de nos fazer olhar para a nossa vida como uma bênção que deve ser desfrutada, não como um Deus que deve ser somente adorado. Ou seja, eu adoro as minhas projeções, então eu oro em cima dela. Não, você está orando a deuses, você está orando a ídolos. Mas quando eu entendo que não é sobre mim, é isso que nós cantamos. Cristo é tudo que eu tenho. Não é sobre mim mesmo, é sobre Cristo.
é sobre o Senhor. E eu preciso não só colocar isso na minha vida, mas na minha fala, na minha comunicação, como eu falo com o Senhor. Quando oramos desse jeito, o jeito que Jesus está nos ensinando pela palavra, lembramos que somos obras do Senhor, lembramos que o Senhor do mundo cuida de tudo, que está aqui, que nós somos obras do Senhor, no mundo do Senhor, no reino do Senhor, e fazemos tudo para a sua vontade. Ou seja, tudo pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a presidentes, a políticos, a grandiosos. Tudo isso pertence ao Senhor. E nossa preocupação sobre o que nós devemos fazer e o que as pessoas pensam de nós não deve ser conectado no nosso coração, na nossa vida. Porque nessa tentativa, irmãos, de fazermos as coisas para que as pessoas possam amar a nós, nesse desespero por aprovação e aceitação, a nossa luta ela será miserável, porque as conquistas desse mundo são pó. As conquistas desse mundo serão destruídas. E por isso Jesus ensina esses 3 pedidos. Não é no meu nome, é no nome do Senhor. Por isso que nós instruímos, e após que nós terminamos de orar, falamos em nome de Jesus, amém. Porque esse nome que é poderoso. É o Senhor que leva a oração. Não há outros intermediadores. Não há outras pessoas, mesmo que essa pessoa possa ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do Senhor, mas não há intermediadores entre o homem e Deus. Aquele que faz isso, somente Jesus, somente Cristo. E esses 3 pedidos, irmãos, nos levam a não buscar o que Deus não nos pode dar, mas experimentarmos de sua própria presença e do seu próprio amor, da sua graça. Percebe então, irmãos, que essa oração ela não está relacionada primeiramente às nossas necessidades. Ela não começa com a nossa agenda, mas ela começa com o Senhor. Lembra que eu disse no começo? Que nossos pedidos revelam o nosso Deus, o qual nós estamos servindo. Então, se a maioria das nossas orações são sobre nós, sobre como nós queremos as coisas, então nós estamos adorando a outro Deus, e não o nosso Senhor Criador. Estamos dirigindo a nós mesmos, ou será que eu estou dirigindo ao Pai? Isso são perguntas e são reflexões que precisamos colocar no nosso coração. Será que hoje, se o Senhor pudesse falar de forma verbalmente para mim, a minha oração agrada ao Senhor? De fato, a oração que eu tenho feito dia após dia, e que eu fiz até hoje, no momento do culto, no momento da escola dominical, eu fiz ao Senhor, ou fiz segundo o meu interesse, segundo ao Deus que eu projetei, segundo o Deus que eu criei. Por isso, irmãos, precisamos de Jesus, e suas palavras acertam o nosso coração em cheio, porque nós precisamos ser mudados constantemente. Uma transformação que é feita de dentro para fora, onde até os nossos pedidos de oração são mudados, porque o nosso coração e a nossa agenda mudam. Agora o Senhor não. E precisamos compreender e nos derramar e descansar nessa soberania, nessa vontade maravilhosa do Senhor Jesus. Jesus nos ensina a orar, mas também pela sua vida, pela sua morte e ressurreição, porque isso nos dá acesso total ao nosso Pai. Ou seja, por causa da morte, da ressurreição de Cristo, cada um de nós podemos falar com o Senhor. Cada um de nós não precisamos mais de um sacerdote, de alguém que possa interrogar, não precisa mais matar um animal, para que o Senhor possa então ouvir essa oração. Não. Temos Cristo, o sacrifício perfeito. E a partir do momento que eu creio e coloco minha vida diante desse Senhor, eu sou mudado, eu sou transformado. Então, irmãos, o que eu levo para casa? O que então eu levo para a minha vida hoje? Quais são as nossas aplicações? Primeiro, não é o nosso nome, é o nome do Senhor. É a primeira coisa que você precisa compreender. Não é sobre o seu nome,
é sobre o nome de Deus, do Pai. É sobre, irmãos, a fama do Senhor. Não é sobre a minha fama, é sobre o nome dele, para que ele possa ser conhecido em toda a terra, onde eu piso a planta dos meus pés. Tenha isso em seu coração. Saia daqui entendendo: eu não vivo a mim mesmo, eu vivo ao Senhor, a Cristo Jesus. Segunda coisa, não é o nosso reino, é o reino de Deus. É o reino do Senhor. Não é sobre o que construímos nessa vida, que é sobre a nossa vida, a nossa família, mas sobre o reino do Senhor estendido através da nossa vida. O reino de Deus é propagado quando homens e mulheres entendem que eles estão propagando, que eles estão estendendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus chegou a esse mundo, assim como Cristo anunciou durante seu ministério. Então, não é sobre mim, é sobre o Senhor. E terceiro, não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Nosso coração, irmãos, é rebelde, ele é desobediente, trapaceiro, enganoso, sujo, e por isso nossas vontades só nos levam à perdição. Mas a vontade de Deus, o Senhor nos ensina através dessa palavra, que ela é boa, perfeita e agradável. Como eu não poderia descansar diante de Deus desse? Como eu poderia colocar meu coração diante de um Deus desse? Que faz tudo segundo a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa de fato aplicar e trabalhar no nosso coração, para que de fato em minhas orações não seja como o mundo ensina, mas sim de fato como o Deus da Bíblia nos ensina, a adorá-lo, a engrandecer, porque isso trará paz, trará descanso para a nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor. Fale com Ele, nos seus votos diante do Senhor, consagre-se diante do nosso Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos instrui. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala através da sua palavra, até como nós devemos conversar com o Senhor. Ó Deus, que misericórdia de nós, porque muitas vezes nós somos egoístas, ó Pai. Muitas vezes nós esquecemos que os planos, um dos melhores planos, ó Pai, vêm do Senhor. Ó Deus, me perdoe, ó Pai, porque muitas vezes nós tentamos ser egoístas, e somos egoístas demais, ó Pai, porque nós tentamos fazer as coisas segundo a nossa vontade, achando que esse é o melhor método, essa é a melhor forma de ser feita. Ó Deus, trate o nosso coração, Pai. Se o meu coração, se tem alguém aqui hoje, com o coração assim, ó Pai, que o Senhor possa tratar, que o Senhor de fato, ó Deus, possa nos mover à sua presença, à sua vontade, ó Pai. Que de fato possamos sair daqui entendendo que precisamos viver ao Senhor, ao reino, aos planos, à sua agenda, ó Deus, e não a minha, não a minha vontade. Que a minha agenda, ó Deus, que a nossa agenda, a agenda dessa igreja, que a minha vontade, os meus planos possam estar, ó Deus, em sintonia com a sua vontade, ó Pai, porque eu sei que assim teremos vitória, porque sabemos que assim, ó Pai, teremos, ó Deus, alegria no nosso coração, paz, ó Deus. Trabalha no nosso coração, nós pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém.